recebera o vosso irmão, Hugo Guevara. Declarando abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel. Abençoados nesse dia, como prometemos no tema anterior, vamos ver a segunda parte do tema intitulado Pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. Vamos desenrolar os 4 últimos pontos e para tal efeito iniciamos com o ponto número 5, titulado Os inimigos de Melquisedeque Miguel Lisbeth são chamados, violentos e vão à destruição. Agora bem, antes de começar a desenrolar o ponto número 5, quero ressaltar e ser insistente e enfático em um ponto muito importante. Viemos desenrolando na primeira etapa uma série de pontos que nos permitiram entender como nesse tempo se levantariam outros domínios, autoridades, poder, etc., que foram vencidos e sobre os quais já nossos pais estão pisoteando esses inimigos. Agora bem, é muito importante entender que podemos ilustrar o que nessa dispensação está ocorrendo e o seu paralelismo com a dispensação que coube a ele viver, a João Batista e Maria Madalena, entendendo como já iniciamos esse processo, de que em João, nesse véu, aí estava Melquisedeque, como de igual maneira, no véu de Cristo, ou Maria Madalena, melhor, estava quem? Estava nossa mãe, o arcanjo Miguel. Então, sobre a base de ter em conta que já iniciamos todo esse processo revelacional, vamos entender que essa segunda parte tem a ver com tudo que deve estar relacionado com seus inimigos e com o que vai acontecer com eles, o que vem acontecendo, uma clara evidência do que está acontecendo e o que aconteceu, e ademais localizar-nos cada vez com mais evidência, com mais provas do que isso tem a ver com respeito a João e Maria Madalena. Então, vamos observar então, já nesse quinto ponto, que, repito, temos intitulado Os inimigos de Melquisedeque, Miguel Lisbeth, são chamados, violentos e vão à destruição. Para isso, vamos a Mateus, no capítulo 11. Lembra que ficamos vendo Mateus lá no capítulo 11, verso 11. Agora vamos ver dos versos 12 ao 19. Desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos, o quê? O arrebatam. Lembrem de um detalhe que vimos no tema anterior, no qual Paulo falava do reino de Deus, o reino dos céus. Então os judeus maldiziam o quê? O caminho. Lembre, isso está no livro de Atos, já comentamos o que ocorreu com ele, lá em Atenas, com a deusa Diana. Bom, tudo isso de Júpiter e toda essa história que já nossos pais já nos ensinaram. Veja você que quando Maria Madalena está fazendo essa narração, falando ou fazendo referência a João, veja você o que diz, desde os dias de João, coloque atenção, desde os dias de João, ou seja, um desde até agora, atenção com isso, o reino dos céus, ou seja, a esposa, sofrem violência e os violentos o arrebatam. Aqui quero fazer uma observação que minha mãe me ensinou, porque quando eu estava no sistema, os que passaram pelo sistema, lembrem que existem até pregação disso, e por lá, todavia, ainda tem gente que tem a linguagem de dizer que o reino dos céus, melhor dito, que os valentes arrebatam o reino dos céus, que os valentes, aí não diz valentes abençoados, aí diz violentos, os violentos o arrebatam, não os valentes. Isso é um detalhe que temos que ter em conta, porque regularmente se confunde essa palavra, e não os valentes, mas sim os violentos, até agora. Agora observe um detalhe, quando diz arrebatar, observemos o que quer dizer a palavra arrebatar. Diz arrebatar, segundo o dicionário, diz tirar uma coisa de uma pessoa com violência ou com rapidez. E se você observa, abençoado, o que foi que ocorreu? O que foi que ocorreu com o reino dos céus? Porque como assim que foi arrebatado? Os violentos o arrebataram? Exatamente foi o que fizeram os inimigos da ordem de Melquisedeque com todas essas pessoas que os estão seguindo. Arrebataram de uma maneira assim rápida. Tiraram, como diz claramente, com violência, tiraram
Que coisa? O reino dos céus, da onde? Da mente dessas pessoas. Os cegaram e não deixaram eles verem o reino, não deixaram eles desfrutar do reino. Então, por isso, são chamados violentos. Agora, vejamos dos versos 13 ao 15, um detalhe. Aí mesmo em Mateus 11, recorde que estamos lendo a Mateus 11 até o verso 19. Mas agora quero fazer-lhes umas anotações aí, alguns versos 13 ao 15, que chamam muita atenção. Veja você o que diz. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ouça bem isso é bem importante. Verso 14, sublinhe completinho porque é bem interessante. E se quereis recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça, ou seja, vamos começar de trás para frente. O verso 15 nos diz, o que tem ouvido para ouvir, ouça. No que implica isso? Bom, quando se usa essa expressão bíblica, o que tem ouvidos para ouvir, ouça, está se referindo a que Daniel, lá no seu momento, tocou quando disse, os entendidos compreenderão, aqueles que, vendo, podem perceber, e ouvindo, podem ouvir, podem escutar, podem entender. Por que razão? Porque o que se estava dizendo ali era tudo um mistério, que somente os entendidos poderíamos compreender, poderíamos entender. Agora, ao que faz referência esse mistério? Simples. Aqui diz o verso 14, e se quereis recebê-lo, ele, ou seja, João Batista, é aquele, ouça bem, é aquele Elias que havia de vir. É aquele Elias que havia de vir? Ui, então alguém começa a se perguntar, um momentinho, como assim é aquele Elias que havia de vir? Que interessante. Então, para poder entender esse verso 14, temos que, primeiro de tudo, entender o que significa Elias. Agora, antes disso, quero fazer um convite para uma reflexão. Quando alguém observa, quando eles falam de Elias, aquele Elias que havia de vir, volto e leio o verso 14. É aquele Elias que havia de vir? Veja que quando ela diz aquele Elias, não está falando do profeta Elias. Lembre que nós, historicamente, na Bíblia, temos e conhecemos um personagem que se chamava profeta Elias. Sim, é Elias que nasceu numa população chamada Tesbita. Sim, então, ouça bem, que interessante, quando alguém observa Elias, o ministério de Elias, alguém diz, sim, Elias, Elias o profeta, ok. Elias era o profeta esse que viveu lá nos dias do rei Acabe, quando estava Jezabel. Bom, tudo isso que você já sabe, o que matou aos 450 sacerdotes de Baal e também decapitou a uma quantidade similar de sacerdotes de Acera. Bom, tudo isso que você já conhece na história, que fechou o céu, que não chovia, até que ele voltou a dizer que chovesse. Bom, que foi recolhido por um carro de fogo ao lado do seu discípulo Eliseu. Bom, alguém começa a observar que esse era o Elias que conhecíamos, mas veja você que quando alguém entra a olhar, quando diz Elias, é aquele Elias que havia de vir. Veja que quando diz aquele Elias que havia de vir, não está fazendo referência ao profeta Elias, repito, ao Elias Tesbita, aquele Elias que, repito, conhecemos como profeta nos dias do rei Acabe. Não, aquele Elias tem que, para poder entender de que Elias estava fazendo referência, a que Elias se referia, você tem que primeiro ir e descobrir o que significa o nome Elias. Então, quando você observa, o nome Elias significa Jeová é Deus. Isso significa, e repito, Elias significa Jeová é Deus. Então, quando nós chegamos a esse ponto, então aí entendemos que... E outro ponto também que quero explicar. No Oriente, quando, na época, estou falando nesse momento, desse momento histórico da época bíblica, quando se colocava um nome a alguém, e isso você revisa perfeitamente, desde o tempo de Adão e Eva, desde o tempo de Abraão, todos esses personagens,
Os nomes têm um significado. Agora bem, não é como nós aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, nossos pais nos colocam nomes e eles não sabem o que significam os nossos nomes. Eles simplesmente colocam um nome porque de momento está na moda, ou soa bonito, ou viu num filme, ou escutou numa música. Então olha que bonito esse nome. Então colocam ele colocam um nome com base, repito, o nome que os pais gostaram. Mas, olhe bem, mas no Oriente não é assim. Por isso quando você ouve, por exemplo, ou vê melhor, que na Bíblia diz Abraão, o que quer dizer Abraão? Pai de multidões. Então quando eles sabiam perfeitamente que quando nomeavam Abraão, sim, Abraão, eles não estavam dizendo simplesmente Abraão, eles estavam dizendo, ei, pai de multidões, exatamente o mesmo que quando se menciona Elias, quando se está dizendo Elias, está dizendo Jeová é Deus, para que você tenha isso presente. Eu sou Deus, o grande eu sou, o grande Jeová, Ravé. Bom, os nomes que você conhece com relação a esse nome que hoje em dia, pois já entendemos o que quer dizer Elias. Agora bem, vamos a Mateus capítulo 11, verso 16. Mas a quem compararei essa geração? É semelhante aos rapazes que se assentam nas praças e gritam a seus companheiros, dizendo, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não o quê? Lamentastes. Atenção com esse detalhe. Veja você, existe uma palavra aqui que quero que você observe, que é a palavra geração. Sim, me chama muita atenção porque a palavra geração se deriva da palavra gênero. E para que conheçamos esse conceito gênero, geração, olhemos rapidamente a Mateus 23, 13 e 33. Agora bem, não solte o que estamos vendo de João, não solte essa parte porque vamos voltar a ver agora. Somente estou entrando nesse ponto, nesse elemento. Por que razão? Porque recorde que juntamente com isso estamos vendo aos inimigos da ordem de Melquisedeque. Estamos vendo aos inimigos que se levantaram contra o reino, ou seja, estamos vendo aqui aos violentos que arrebatam o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, não perca de vista esse ponto de João, mas também, tampouco perca de vista o que estamos observando a respeito desses violentos. Então, veja você como são tipificados esses violentos, como um gênero, como uma geração. Mateus 23, 13 e 33 diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus. Veja bem, fechais o quê? O reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja que isso exatamente vimos ocorrer perfeitamente quando essas pessoas das insensatas, do grupo das insensatas fizeram. Não quiseram permanecer na ordem de Melquisedeque, ou seja, não quiseram entrar, mas pegaram seus telefones e seus computadores e começaram a mandar e-mails e mensagens e essas coisas. Para quê? Para que os débeis na fé tampouco pudessem o quê? Entrar na ordem de Melquisedeque. Então é como? Como diz o conto, não? Nem racham, nem emprestam machado? Como cachorro a hortelã, nem come, nem deixa comer? Exatamente é o que está projetando ali Mateus, ouça bem. E veja como a mesma Maria Madalena lhe chama. Serpentes, veja que quando falamos de serpentes estamos falando do quê? Satanás, a serpente antiga. Geração do quê? De víboras, ou seja, serpentes. Como escapareis da condenação do quê? Do inferno? Quando falo do inferno já sabemos, o edificador nos ensinou que era o inferno. O inferno era um lugar onde se localizava o depósito de cadáveres, onde se queimavam os cadáveres ali, onde o gusano sempre estava latente aí. Por que razão? Bom, por efeito de que eram cadáveres, obviamente. Mas porque diz, ouça bem, porque diz, como escapareis da condenação do inferno? Simples, abençoado, essas pessoas não verão transformação. Então, se não veem transformação, não verão nem experimentarão a imortalidade de seus corpos. Então, qual será o efeito final de sua existência? A morte, ou seja, a sepultura? O Hades? Quando você ouve o termo sepultura, Hades, inferno, tudo isso é porque o túmulo simplesmente é isso. Aí é onde está se projetando de que esse é o final dessas pessoas. Por isso diz condenação, ou seja, receberam sentença, recorde, foram julgados. Por quê? Porque violaram leis,
foram julgados, encontrados culpados, então veio o quê? Condenação. Qual é a sua condenação? Que não serão transformados. Então o que vão ver? Vão ver morte física, ou seja, vão ir ao inferno. Esse é o famoso inferno. Já isso temos entendido. Agora, vejamos mais detalhes, entremos a ver outros pontos muito interessantes. Veja você. Diz claramente ali, vamos agora a Mateus, no capítulo 11, mas dessa vez, vamos aos versos 18 e 19. Observe você o que diz. Porquanto veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. O que quer dizer isso? Olha e veja você. João teve uma tremenda oposição também. Está falando do João Batista. Quem está narrando? Sua esposa, Maria Madalena. Ela está citando de que a situação que teve ele não foi fácil. Agora, recordemos os dias do edificador. Bom, a ele tampouco fizeram fácil. Ele não passou com facilidade com o sistema religioso. O que aconteceu? O acusavam de muitas coisas más, de bêbado, de ladrão. Bom, todas as coisas que vocês já sabem, pois que em algum momento falaram acerca dele, de impostor, de falso Cristo. Bom, todas as coisas que vocês sabem. Bom, igualzinho. O verso 19 diz, veio o filho do homem que come e bebe, ou seja, ela, Maria Madalena, e dizem, eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos, seguem pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Que interessante o final. Mas a sabedoria é o quê? Justificada pelos seus filhos. Veja você como, no que viemos revisando nesses últimos pontos, nos demonstra precisamente como esses violentos obraram sempre contra nossos pais, ou seja, fizeram em seu tempo contra João Batista e Maria Madalena, e hoje exatamente o vemos ali, mas que interessante diz, veja bem, que interessante o ponto final, repito, mas a sabedoria é justificada por quem? Por seus filhos. O verdadeiro filho honra o pai, e isso é o que ocorreu a nós, ou seja, hoje em dia, nós, dentro dessa manifestação maravilhosa que temos entendido, a ordem de Melquisedeque, a pessoa mesma de Melquisedeque, nosso pai, e a presença viva de nossa mãe também, aqui em meio nosso, o arcanjo Miguel, aqui nos ha levado a honrar-lhes. Então o que acontece? Nós justificamos precisamente a presença de nossos pais. Por que razão? Porque nós cremos, nós temos crido. Eles nos deram a fé para crer. Agora, sigamos, tem mais detalhe, olhe bem. Com respeito a o versículo, que estamos vendo a respeito desses violentos, vamos ampliar mais detalhes. Veja você o que diz Isaías, aí no capítulo 29, dos versos 18 a 24. Agora, atenção com esse detalhe. Veja bem, naquele tempo, os surdos ouvirão as palavras do livro. Qual livro? O livro que carrega, que porta o anjo do livrinho. Lembre. E os olhos dos cegos verão em meio à escuridão. E isso está dizendo Isaías. E trevas, diz, em meio à escuridão e trevas. Isso foi o que aconteceu a nós. Por que razão? Porque as trevas como se rompem com a luz abençoada. Agora, então, os humildes crescerão, em alegria no Senhor. E ainda os mais pobres dos homens se gozarão no Santo de Israel. Que bonito. Verso 20. Porque o violento, isso vai para aquilo que falamos, que os violentos arrebatam, não os valentes, os violentos. Diz, porque o violento será acabado e o escarnecedor. Se lembra que na primeira parte falamos do escarnecedor? Dos que se vituperam, dos que se burlam, dos que sacam toda uma série de palavrões. Veja bem. E o escarnecedor será consumido, serão destruídos todos os que se revelam para fazer iniquidade. Sim, efetivamente, nós podemos observar que ainda no grupo das insensatas tem gente que não cessa de estar todo o tempo atacando, dizendo coisas, buscando a quem tratar de mover o chão, enfim, molestando todo o tempo. Isso é algo que nós, hoje em dia, podemos dar fé. E veja você que o profeta Isaías falava de que isso ia ocorrer. Agora bem, vamos pular ao verso 24 para remir o tempo. Observe você. E os extraviados de espírito aprenderão inteligência, e os murmuradores aprenderão doutrina. Essas pessoas que se levantaram contra a ordem de Melquisedeque, vai chegar um momento, obviamente, em que já a porta se fechou para eles, mas o mais tremendo que vai ser abençoado vai ser quando eles se derem conta de que tudo isso que se projetou era verdade, que não era como eles pensavam, que não era estar atrás do véu anterior, que não era seguir na dispensação anterior. Então, observe que tudo isso, repito, está profetizado agora. Entremos ao sexto ponto. Veja você, o sexto ponto
pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. O titulamos da seguinte maneira: João, o Elias que se manifestou em duas dispensações. Para poder entender essa ampliação que vamos ver agora, porque vamos ver mais detalhes de João Batista e o que havíamos dito na primeira parte a respeito de João Batista, temos que ter claro, repito, o que significa Elias. Então, já sabemos, não? Elias significa Jeová é Deus. Agora bem, também devemos entender que em nenhum momento se está falando, repito, e essa parte quero fazer bem clara, não está falando de que o Elias dos dias do rei Acabe ia voltar. Nada a ver. Concentre-se no que significa o nome, porque o que significa o nome, isso é o que ia vir. Jeová é Deus. Agora, observe você, para isso, quero mostrar como em duas dispensações estava profetizado que esse Elias, ouça-me bem, aquele Elias, não o do rei Acabe, repito, aquele Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, viria para duas dispensações. E lhe quero mostrar esse detalhe. Para isso, o ponto número 6, damos uma letra A e uma letra B. Ouça-me bem, Elias, profetizado nos dias de Maria Madalena. Coloque cuidado. Isaías 40, do 3 ao 5. Elias foi profetizado para esses dias. Observe você. Vós que clama no deserto, preparai caminho ao Senhor, endireitai calçada no deserto para nosso Deus. Todo vale seja exaltado, e rebaixe-se todo monte e colina, e o torcido se endireite, e o áspero se aplanará, e se manifestará a glória do Senhor. Já sabemos quem é a glória de papai. E toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor falou. Coloque atenção. Aqui quero convidá-lo especificamente ao verso 3. A palavra-chave para entender acerca desse Elias, que ia se manifestar nos dias de Maria Madalena, que ia proclamar o ministério da esposa, está aí no verso 3. Vós que clama onde? No deserto. Agora observemos o que nos conta a história. A história nos conta que esse Elias, que andava com pele de animal coberto, que comia mel, gafanhotos e insetos, que vivia uma vida meio ascética, meio estranha nessa época, que batizou Maria Madalena, esse famoso personagem, aonde vivia, onde diz a Bíblia que ele vivia? No deserto. Então, quando você observa, diz esse Elias que ia vir, esse primeiro Elias que viria de vir, essa voz, ouça-me bem, voz que clama no deserto. Sim, esse é o famoso Elias, aquele Elias que ia vir para essa dispensação. Mas quero lhe contar algo mais. Esse Elias, letra B, 6b, estava profetizado também para os dias do edificador. Então, subtitulamos ali Elias como edificador, e para isso convido a Malaquias, já não a Isaías, a Malaquias, capítulo 4, verso 5. Então já entendemos que o primeiro, aquele Elias que menciona Isaías, é aquele que se manifestou lá no deserto. Perfeito, já o localizamos. Agora vejamos como se manifestou no edificador e como estava profetizado como edificador. Malaquias 4:5 diz: Eis aqui, eu os envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Volto e repito, quando fala do profeta, lembre e faço essa ênfase, não era o profeta Elias, que andava com Eliseu, que se manifestou lá nos dias do rei Acabe. Lembre-se, quando Maria Madalena descreve a João, diz: o que haveis saído a observar ou olhar? A um profeta. Sim, é um profeta, mas é mais do que um profeta. Mas então, ela mesma diz, é aquele Elias que havia de vir. Ou seja, quando aqui está falando, repito, eis aqui, eu os envio o profeta Elias, está falando desse personagem que ia se manifestar como João. Mas nesse caso, ouça-me bem, um detalhe. Volto e leio. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Qual é a palavra-chave para entender que esse Elias não era, ouça-me bem,
nem o Elias tesbita, ou seja, dos dias de Acabe, nem o Elias que havia nos dias de Maria Madalena, ou seja, João Batista, senão que era o Elias, aquele Elias que havia de vir como o edificador, simples, abençoado. Vou mostrar, aí mesmo no verso 5 está. Esse Elias viria quando? Antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Qual é o dia grande e terrível do Senhor? É agora. É agora que se manifesta o quê? A ira do Senhor. E quando era para vir esse Elias? Antes do dia o quê? Grande e terrível. Quando é esse antes, abençoado? A dispensação anterior, a dispensação do edificador. Esse era o Elias, sabe por quê? Porque o que significa Elias? Jeová é Deus. Quem estava no véu de José Luiz Jesus Miranda, ouçam bem, na dispensação anterior, Deus mesmo. Jeová, ou seja, o eu sou. Sim, isso tem que ter bem claro, porque isso é o que está dizendo precisamente essa profecia de Malaquias. Por isso Isaías falou da voz que clama no deserto. Por isso Malaquias, isso Isaías. Por isso Malaquias diz, pronto, aí vou mandar o profeta Elias. Mas atenção, pegue o significado do nome para que possa entender que Elias, Jeová é Deus. Eu sou é Deus. O grande eu sou. O grande eu sou viria antes do quê? Antes dessa dispensação, porque essa dispensação da ira, lembra que esse tema já ouvimos alguns meses atrás. Agora bem, vamos ao 7º ponto. Babilônia é viúva e órfã. Aqui voltamos outra vez a retomar o ponto dos inimigos de nossos pais, que, ouçam bem, dá o tema pisoteando a seus inimigos, que já estão debaixo de seus pés. Esse 7º ponto, repito, já temos intitulado Babilônia é viúva e órfã. Atenção com isso. Versículo 6 a 11 diz: Irei-me contra meu povo, profanei minha herança e os entreguei em tua mão. Não tiveste compaixão sobre o ancião, agravaste muito teu jugo. Disseste, para sempre serei senhora, e não pensaste nisso, nem te lembraste de teus últimos anos. Aqui está descrevendo a Babilônia. Ouça, pois, agora isso, mulher voluptuosa. Recorde que o verso anterior diz que se cria senhora, não. Aqui a intitulam mulher voluptuosa, ou seja, é um sinônimo do quê? De uma mulher que seduz, uma mulher que chama atenção para quê? Para seduzir. Ou seja, um sinônimo do quê? De rameira. Tu que estás sentada confiadamente, tu que diz em teu coração, eu sou, veja, eu sou, ou seja, essa mulher, em seus projetos, se faz passar por quem? Se faz passar por Deus, ou seja, que o que projeta, bom, o que aconteceu com Satanás e todos esses personagens que se levantaram contra a ordem de Melquisedeque, mostraram a Deus em uma faceta que não correspondia. No que implica isso? Mostraram uma dispensação e um protagonista que não tem nada a ver com o que hoje tem que se dizer. Por isso diz ali, o que se tem que seguir, por isso diz ali, eu sou, dizes em teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei orfandade. Veja que interessante esses dois conceitos, viudez e orfandade. E por que razão viudez e orfandade? Claro, porque quando diz viudez, ela está convencida de que esse marido que ela tem agora é seu marido, mas não. Seu marido não é esse. O marido com quem deveria estar é Melquisedeque, mas o que acontece? Ela é rameira, então aqui o que está dizendo? Não, Melquisedeque está comigo. Como quem diz, nossa mãe não pinta para nada. Ou seja, absolutamente, e mais, que Melquisedeque está sendo infiel com essa mulher voluptuosa. Nada a ver, está completamente disfarçado, por isso diz, ouça-me bem, volto e repito. Ela diz lá em sua meditação corrupta, diz, não ficarei viúva. Ouça bem, não ficarei viúva. Como quem diz, eu sempre terei esposo, mas é que ela não tem esposo. Ela está viúva. Ou seja, agora diz, nem conhecerei orfandade. Claro, o ato de que eles todavia dizem que falam de papi, nada a ver. Nada a ver, eles são órfãos. E são órfãos por uma razão muito simples. Porque lembre-se que já esse conceito entendemos. O órfão não é somente órfão porque teve papai e nunca teve mamãe. Então papai morreu
e então ficou órfão, não. Órfão é porque, de alguma maneira, ou tem papai e tem mamãe, ou seja, que lhe falte um, ou falte o outro, ou faltem os dois. Mas essa é a verdadeira orfandade. Sim, agora bem, o que acontece com eles? Nunca reconheceram a nossa mãe, então o que acontece? Nisso, eles têm uma orfandade, estão órfãos, então veja você, a viuvez e a orfandade, e isso já está neles, e isso é terrível, porque imaginem, não tem nem esposo e nem pai. Terrível, ou seja, uma situação terrível para eles, o que estão vivendo atualmente agora. Veja você, versículo 9, aí mesmo de Isaías 47, que interessante. Essas duas coisas virão a ti de repente, que coisa? Viuvez e orfandade. Em um mesmo dia, orfandade e viuvez, se observa você, com toda a sua força virão sobre ti, apesar da multidão de teus feitiços e de teus muitos encantamentos, veja, por tudo o que queiram estar fazendo lá, todas as atividades que queiram inventar, isso já vem de caminho, ou seja, isso já está em processo vital, ouça bem, já isso não serve para nada absolutamente. Verso 10 e 11 me chama a atenção, porque confiaste em tua maldade, dizendo, ninguém me vê. Tua sabedoria e tua própria ciência te enganaram, e disseste em teu coração, eu e ninguém mais. Virá, pois, sobre ti o mal, cujo nascimento não saberá. Cairá sobre ti quebrantamento, o qual não poderá remediar, e destruição, que não saibas, virá de repente sobre ti. Veja, isso já está ocorrendo, isso já está caminhando. Ou seja, eles estão, como dizia a mamãe em uma de suas intervenções, eles estão pensando, não, que não me aconteceu nada, tudo está bem. Não, abençoados, tudo isso vai caminhando, toda essa situação vai caminhando, isso não se ocupe, por isso diz repentinamente, mas isso já está enviado, já saiu, isso já saiu do trono, ou seja, não há quem o pare. Agora bem, vejamos o último ponto com o qual queremos fechar, e é o ponto número 8 do tema pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. Para isso, esse numeral 8, o temos intitulado da seguinte maneira: para a Babilônia não se tiram as luvas. Josué, capítulo 10, dos versos 13 ao 19. Olhe bem, 13 ao 19 diz assim: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele, nem antes nem depois dele, tendo atendido o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué e toda Israel com ele voltaram ao acampamento em Gigal. Agora bem, dos versos 16 ao 19, quero que você coloque muita atenção, porque esse é um paralelo com o que hoje já estamos vendo. Olha ao seu redor. E os 5 reis fugiram, que são esses 5 reis, e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi avisado a Josué que os 5 reis haviam sido achados escondidos em uma cova em Maquedá. Verso 18. Então Josué disse, arrastai grandes pedras para a entrada da cova e ponde homens junto delas para que os guardem. E vós não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos e feri a retaguarda, sem deixar que entrem em suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, os entregou em vossa mão. Veja você que interessante. Essa é uma famosa narração de uma batalha na qual Josué teve que enfrentar, Josué e o povo judeu tiveram que enfrentar 5 reis. Volto e repito, já você sabe quem é o nosso Josué, já você identificou os 5 reis quando vimos o tema, o mistério dos 8 reis. Veja você como aqui claramente, uma vez mais, através dessa figura que está na sombra, está nos mostrando, está nos projetando o que vem para todas essas Satanás e todo esse grupo de insensatas que se levantaram nesse tempo, como joio, que vem para eles, destruição, aniquilação total. Então, tenha presente isso, porque é um ponto que nos leva a entender por que não vamos tirar as luvas. A quem?
a essa Babilônia, a esse Satanás, a essas insensatas. Ok, agora, quero fechar essa dissertação, abençoados, com uma passagem que me presentearam meus pais e que vai dirigido especificamente a todos nós, a toda a igreja, mas de uma maneira muito especial, a todos aqueles abençoados que papai, em seus dias no véu anterior, como edificador, lhe chamou de mente laboratório. Então, essa passagem, repito, todos levamos em conta, mas de uma maneira muito especial para aqueles que questionam o que nossa mãe diz, o que nossa mãe projeta, os que de pronto, tal coisa como que não me parece, como que... Não, atenção com esse detalhe. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 ao 6. E tal confiança temos mediante Cristo para com Deus. Quem é o mediador? Quem é o mediador? Quem é esse mediante? Quem é o mediador entre nós? Entre os que temos confiança e Deus? Quem é? Cristo. Quem é Cristo, abençoado? Nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth. Vá levando em conta esse detalhe. Não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar, sublinhe essa palavra, pensar algo como de nós mesmos, senão que nossa competência provém de quem? Provém de Deus, o qual também nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, senão do Espírito, porque a letra o quê? Mata, mas o Espírito vivifica. Abençoados, isso é bem importante, essa recomendação paulina, mas aplicável totalmente a nós, por efeito de que está falando de Cristo. Já sabemos quem é Cristo, já sabemos quem é Melquisedeque, nosso pai, já está localizado. Abençoados, nós não temos competência para estar pensando algo como de nós mesmos ou por nós mesmos. Não, é que a mim parece... Veja, vou te dar um exemplo bem interessante. E vou lhe dar uma ilustração bem interessante. Para mim foi uma tremenda revelação. Veja, quando estivemos nos dias do edificador, o edificador nos levou por tudo o que foi o evangelho da incircuncisão, maravilhoso. Ele nos deixou aqui, simples, maravilhoso também, nos deixou aqui. Sai do véu José Luiz e parte para onde? A luz inacessível, simples. Se nós observamos ou revisamos a recomendação paulina, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos, senão que nossa competência provém de Deus, ou seja, todo aquele que tomou a errada decisão de ir do lugar onde nos deixou o edificador, por efeitos de que se levanta o ministério da esposa, então, repito, não que sejamos competentes, se acharam os competentes por eles mesmos para pensar algo como deles, ou seja, opiniões pessoais. Não, para mim a verdade, como assim que Liz agora é a cabeça da igreja? A razão de quê? Veja, abençoado, já vamos cumprir um ano. Estamos próximos de cumprir um ano de que nosso pai partiu a luz inacessível, que está aqui em luz inacessível. Simplesmente observe o que ocorreu nesses 11 longos meses que temos vivido da mão de nosso Josué. Esse projeto da igreja não é um projeto humano. Se você realmente crê que Deus está no controle de tudo, se você realmente creu que no edificador, nesse véu, estava Melquisedeque, estava Deus, se você realmente crê, não? Então, por isso lhe digo, hoje em dia, vemos que se levantou o ministério do arcanjo Miguel. Mas nós somos quem para opinar, ou para julgar, ou para mover-nos, ou para ir daqui? Esse é um projeto dos nossos pais. E está bem, de momento você teve dificuldade em assimilar o arcanjo. Então, se você está preso todavia pensando, não, é que Deus estava no véu, ok, está em luz inacessível. Mas a você não parece
que se esse é um projeto dele, ele é quem tem que resolver e não você? Se nossa mãe não tivesse sido respaldada por nosso pai, vou lhe dizer algo, já estaríamos vendo os resultados. Mas eu, o único que vi e os que temos crido, e estamos submetidos à ordem de Melquisedeque, e estamos debaixo da autoridade de Cristo, nós não temos visto mais do que frutos do Espírito, frutos aprazíveis, frutos agradáveis, frutos que encheram nossa vida, frutos que podemos dizer que temos visto prosperidade, que não vimos na dispensação anterior. Estamos vendo testemunhos de sanidade, que não vimos na dispensação anterior. Estamos vendo realizações em nossas casas e nossas famílias com nossos filhos. Ou seja, estamos entendendo uma série de coisas que antes não entendíamos, que não compreendíamos. O outro ponto, para que simplesmente você observe, são detalhes que você deve observar. Eu lembro perfeitamente, e você vai se lembrar também, o edificador em seus dias nos disse: eu sou a única pessoa que pode entrar no Apocalipse. Abençoado, se você observa, nos dias do edificador, ele não tocou em Apocalipse mais do que para referir-se à marca. De resto, abençoado, não falou absolutamente nada de Apocalipse como hoje temos essa oportunidade. Abençoados, a você isso não diz algo? A você não diz algo encontrar a coerência tão tremenda de descobrir que em João o Batista estava Melquisedeque e que em Maria Madalena, que esse é o verdadeiro Cristo onde estava nossa mãe, e que hoje, exatamente hoje, encontramos esse mesmo paralelismo quando vemos a dispensação anterior do edificador, que foi a dispensação que proclamou a graça, proclamou o caminho, que hoje, precisamente, um caminho direito, um caminho sem coxos, que hoje estamos vivendo por efeito de que Cristo se manifestou em meio nosso. Então tudo isso, abençoado, quero levá-lo a reflexionar sobre a base, repito, dessa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 4 ao 6. Abençoados, declarando-os no melhor dia e declarando para vocês, no nome do meu pai, Melquisedeque, e da minha mãe, o arcanjo Miguel, que todos vocês estão abençoados com toda a bênção espiritual.